Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui aprender a como fazer filtros na planilha e como também criar gráficos, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, eu vou estar colocando para vocês aqui uma planilha. Essa planilha aqui, gente, ela representa vários dados que a gente encontra através de uma pesquisa de formulário. Essa aula é feita especificamente para os alunos do ProEja 3, então vocês vão ver como que nós fazemos a extração dos dados do questionário e aqui como é que nós vamos fazer o gráfico, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você tiver respondido as questões do questionário e você entrar na tela de respostas, igual foi colocado no vídeo do primeiro objetivo, você vai encontrar uma tela, ou melhor, uma planilha, com as partes de cima, como legendas, e abaixo os resultados. Eu estou simulando aqui com vocês como que a gente consegue, a partir deste aqui, dessas respostas, a gente consegue trabalhar com elas, beleza? Olha só, gente, é colocado para nós fazermos um gráfico, mas o gráfico, ele precisa de números. Então, é a partir da extração dos dados aqui dessas respostas que a gente consegue fazer um gráfico. Vamos ver como é que faz? Em primeiro lugar, gente, o gráfico precisa de números. Então, como é que nós vamos extrair números daqui? Nós vamos ter que contar as coisas. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, você vê que tem a resposta do sexo masculino. Tem um, dois, três, quatro respostas do sexo masculino. Começando aqui do jeito mais difícil, é assim, ó, seleciona todas essas do sexo masculino. E aí você coloca aqui, ó, masculino, 4. E o feminino, quantos tem? Um, 2, 3, 4, 5. Feminino, 5. Botei 4 aqui, mas é melhor colocar o 4 na célula. Pronto. A partir daqui, gente, com essa informação e o número, nós conseguimos gerar um gráfico. Olha só, bem simplesmente, de forma bem simples, ó. Para gerar o gráfico, a gente precisa selecionar os dados e aí, ó, vem aqui no inserir. Quando você vai no inserir, você vem aqui em gráfico. Bem simples mesmo, desse jeito aqui, ó. Quando eu faço isso, ele já gera um gráfico para mim. Tá vendo? Rapidamente a gente consegue criar um gráfico e aí a gente termina o nosso objetivo. Mas olha só, esse é um gráfico muito simples e a gente está usando um jeito muito, assim, se tiver muitas informações, fica difícil para a gente ficar selecionando masculino, masculino, toda hora assim. Se for, por exemplo, outra coisa, por exemplo, nessa nossa planilha aqui, nós temos outras coisas além de sexo. Temos aqui, ó, tipo de pastel. Aí eu quero saber frito, frito, aí eu fico contando. Demora muito isso aqui, tá? Então, existe uma forma de a gente conseguir simplificar isso e aí também gerar um gráfico melhor. Eu gerei esse gráfico aqui para vocês verem que é muito simples, mas olha só. Como é que simplifica então essa contagem que nós precisamos fazer? Nós usamos uma ferramenta chamada filtro. É um recurso que nós temos aqui no Google Planilhas. Como usar o filtro? Primeira coisa, nós vamos selecionar todas essas legendas aqui em cima, ó. A gente chama isso de células de legenda, tá bom? Selecionamos elas, aí nós vamos aqui na imagenzinha do funil. Esse funil significa filtro e você pode clicar nele. Quando você clica nele, perceba que ao lado aqui da legenda existe aqui 3 risquinhos aqui. É para simbolizar um funil também, tá bom? Então você vê que ó, ao lado de sexo tem essas 3 pontinhos, ao lado de raça tem os 3 pontinhos e assim vai. Gente, como é que fazemos para usar? Nós já colocamos o filtro aqui. Agora, como é que usa o filtro? É o seguinte, você clica ao lado, onde tem esses 3 risquinhos aqui, ó, e ele aparece, ele mostra para a gente um menu. Olha, nesse menu a gente consegue fazer a filtragem. Veja que nessa coluna aqui, ó, tipo de pastel, eu só tenho 2 dados.
tenho dado frito e assado. Aqui embaixo também é frito. Como é que eu faço então? Se eu quiser mostrar apenas os assados, eu vou aqui clicar nesse botãozinho, vou tirar a opção assado e vou deixar apenas os fritos. Eu quero apenas ver o frito agora. Aqui não aparece mais assado, tá vendo? Olha, dessa forma aqui eu consigo contar quantos são fritos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que então tem 6 opções, 6 tipos de perfis que selecionaram pastéis fritos. Tá, perceba também que quando você faz o filtro, ó, aqui vira um funilzinho, ó, aquele botãozinho que tem 3 risquinhos, né? Vira um filtro, ó. Então é um funil. Eu clico aqui de volta, se eu quiser voltar ao normal, e seleciono todos os valores. Como só tinha um valor tirado, eu coloquei esse valor e dou um OK. Aí volta ao normal. Tá vendo? Olha, vocês viram que no início do exemplo, nós colocamos masculino com 4 e feminino 5. Isso aqui é uma contagem, tá? Essa contagem serve para a gente criar o gráfico. Então veja como é que vai ficar mais simples. Eu vou aqui ó, com o filtro já inserido. Não esquece do filtro, tá? É o funilzinho aqui. Você clica nesse botãozinho e tira, por exemplo, o feminino. Vamos só ver os masculinos. Aqui fica muito mais claro que tenho 4 masculinos. E se eu não quiser ver os masculinos, eu vou aqui no feminino. Eu vou tirar o masculino e vou colocar o feminino. Ó, perceba que eu já consigo ver com mais facilidade. Tá bom? Se você selecionar também ó, os resultados, você vai ver aqui abaixo contagem. Isso aqui é o número de vezes que aparece essa palavra aqui, ó, feminino. Tá bom? Então, ó, dessa forma que a gente fez, eu consigo ver que feminino tem 1, 2, 3, 4, 5, igual eu coloquei no início. E os masculinos eu consigo colocar, ó, 1, 2, 3, 4. 4. Tá vendo? Ficou mais simples, então, para eu fazer um gráfico. Ó. Eu sei que masculino tem 4, coloco aqui. Eu sei que feminino tem 5, coloco aqui. Vou gerar um novo gráfico. Ó. Novamente, vou fazer devagarinho aqui. Ó. Seleciona tudo, inserir, gráfico. E mostra para a gente o gráfico. Tá vendo? Esse gráfico, gente, é um gráfico simples. Agora, nós vamos ver uma forma de fazer esse gráfico ficar um pouco melhor. Quer ver? Veja só então. Eu posso querer saber quantas pessoas do sexo masculino preferem algum tipo de pastel. Quer ver? Eu vou tirar então aqui ó, a opção de só masculino, deixei os dois. E agora eu quero saber quantas pessoas aqui ó, do sexo masculino preferem pastéis. Vamos ver? Selecionei aqui então ó, masculino. E ele mostra para mim todas as pessoas com perfil de sexo masculino. Agora vamos ver a preferência de pastel. Veja que para o sexo masculino, eu tenho 1, 2, 3 tipos de pastéis fritos. Ó. Então, dentre os pesquisados, a maioria prefere pastel frito. Então, eu posso colocar aqui assim, para organizar o meu gráfico. Eu vou escrever frito aqui em cima e vou deixar abaixo do nome frito, aqui embaixo, ó, a quantidade, 3. E assado. Vamos lá? Escrevo aqui, ó, assado. E abaixo do assado eu vou colocar a quantidade. Um só. Beleza? A partir daqui, gente, eu sei, ó, eu estou falando que no sexo masculino, a preferência é por pastéis fritos, ó. Frito tem 3 e assado tem 1. Quer ver? Agora, se eu selecionar estes dados, ó, os dados estão aqui. Por que eu tenho 3 e 1 aqui? Porque eu sei que no sexo masculino, 4 pessoas responderam o meu questionário. Dentre as 4 pessoas, 3 preferem pastéis fritos e uma prefere pastel assado. Ok? Eu coloquei o tipo do perfil aqui, ó, na parte de baixo, para o gráfico ficar legal. Vou selecionar então todos esses dados e vou ali ó, em cima, inserir. Novamente, nós vamos fazer um gráfico. Inserir gráfico. Veja o que me aparece.
aparece um outro tipo de gráfico, só que agora ele é mais elaborado. Veja que agora eu tenho a possibilidade de saber quantas pessoas do sexo masculino gostam de algum tipo de pastel. Veja que por esse gráfico a gente consegue analisar isso. Ó. O azul é pastel frito e o vermelho é pastel assado. Então, ó, no sexo masculino, 3 pessoas, ó, aqui 3 pessoas preferem pastéis fritos e uma pessoa prefere o pastel assado. Eu já tenho aqui, ó, um tipo de gráfico. Isso aqui é um cruzamento de dados. Por que a gente chama de cruzamento? Porque eu estou envolvendo mais de uma variável. Eu estou pegando a variável sexo com a variável tipo de pastel. Fazendo isso, eu consigo gerar um gráfico com dados cruzados. É um dado cruzado simples? É, porque eu estou usando apenas duas, mas já é um cruzamento de dados. Há um fator muito importante em relação aos gráficos, que é o nome, o título do gráfico. Como é que a gente altera isso? Primeira coisa, coloque o mouse sobre o gráfico, clique com o botão direito e vai abrir um novo menu. Tá vendo? Quando acontecer isso, você vem aqui, ó, e coloca títulos do gráfico e dos eixos. O que você vai fazer? Vai bem aqui, ó, título do gráfico. Quando você clicar aqui, ele vai permitir que você altere o título. Olha que o menu na direita apareceu. O que você vai fazer? Olha só, texto do título, ó. Você clica aqui, apaga o nome que vem e aí você coloca, por exemplo, aqui, ó, sexo e tipo de pastel. Pronto. Quando eu faço isso aqui, aperto Enter e você tem aqui, ó, o tipo, ou perdão, o nome do meu gráfico. Ó. O nome do gráfico está aqui. Sexo versus tipo do pastel. Beleza? Bom, gente, então nós temos aqui já como nós conseguimos separar as coisas através do filtro. Vou clicar novamente aqui, ó, nesse íconezinho do funil. Seleciono todas as opções. Caso haja várias opções, nós podemos clicar aqui também, ó, selecionar tudo. Cliquei em selecionar tudo, ok. Perceba que o gráfico foi feito baseado nestes dados. Então não se preocupe com isso aqui. Isso aqui são os nossos dados, tá bom? Mas o meu gráfico foi feito a partir daqui. Ok, pessoal? Então nós podemos cruzar outros tipos de coisa. Quer ver um exemplo? Podemos cruzar aqui agora a raça com o tipo de molho. Um exemplo. Vamos lá? Veja que eu tenho 3 raças aqui, ó. Eu tenho raça negra, parda e branco. E eu tenho também 2 tipos de molho. Então, se eu quiser fazer isso, é necessário que eu separe. Quer ver como? Olha só. Raça. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer da raça negra. Vamos lá então. Vou aqui no filtro e vou fazer a minha seleção. Vou tirar pardo e branco. Ok. E eu consigo ver, ó, a raça negra prefere o tipo de molho tomate. Então vamos lá. Temos aqui a raça negra e eu coloco o tipo de molho aqui, ó. Eu tenho 2 molhos, tomate e maionese. Nesse caso, a totalidade prefere 3, no caso aqui é tomate, e nenhum de maionese. Vamos gerar um gráfico disso. Olha, vou fazer aqui ó, a seleção dos dados. Vou ali inserir. Gráfico. E olha, ele me gera um gráfico desse jeito, conforme a gente tinha colocado os dados. Veja que não aparece maionese, porque na nossa seleção aqui, ó, a gente viu que pela raça só tem um tipo de molho. A gente pode ver outra coisa. Quer ver? Ó, eu vou clicar fora e agora eu vou clicar dentro do gráfico de novo. Eu vou apertar Delete para apagar esse gráfico aqui. Entenda que quando eu clico no gráfico, as bordas deles ficam azuis. Ó. No caso, esse aqui ficou azul. Quando eu clico na borda ou no gráfico mesmo, eu consigo ó, arrastar esse gráfico para onde eu quero. Tá bom?
Vamos lá então. Vou selecionar outro tipo aqui de raça, vou colocar, por exemplo, parda. E vamos ver. Olha, só tenho 2 pessoas na raça parda. Eu vou cruzar então com o tipo de molho. Vou colocar aqui, ó, parda. E vou colocar os tipos, tá, gente? É necessário que nós coloquemos todas as opções. Tipo de molho: tomate e maionese. Nesse caso, só temos 2, ó. Um prefere de tomate e outro de maionese. Gerei esse tipo de dado, então eu vou aqui, ó, seleciono tudo, inserir gráfico, e eu já tenho um tipo de gráfico aqui. Vocês podem perguntar, mas só tem um tipo de gráfico? Não, gente. A gente consegue alterar várias coisas do gráfico através aqui desse menu à direita. Tipo de gráfico aqui, ó, tem gráfico de colunas. Ele tem outros tipos, gente. Mas entenda que a importância de você colocar um gráfico é que você possa entender e possa mostrar para as pessoas essa forma de entendimento. Então, se o seu gráfico, você seleciona algo muito diferente e você não consegue explicar isso, não tem uma utilidade você mostrar esse gráfico. Estou colocando aqui, ó, várias opções que às vezes a gente coloca, ó, e não consegue entender, tá bom? Então, é importante que a gente coloque um gráfico que você saiba explicar. Tá vendo? Esse gráfico não ficou adequado. Eu venho aqui e seleciono um mais entendível, tá bom? Esse de colunas aqui parece ser o mais adequado. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui várias coisas nesse vídeo. Primeira coisa, o filtro foi colocado. A segunda coisa, como organizar esses dados através da contagem, né? Porque o filtro permite que nós colocamos a contagem. Tá vendo? Tudo isso aqui foi uma contagem. Terceira coisa, nós conseguimos criar um gráfico através dessa contagem. Aqui. E por fim, nós conseguimos alterar o título desse gráfico. Clique com o botão direito sobre o gráfico, títulos do gráfico e dos eixos, e aqui eu altero o título do gráfico aqui. Ok? Espero que tenham entendido. Tenha uma ótima aula, tenha uma ótima semana. Obrigado.